Olá pessoal, como estão todos vocês? Espero que todos estejam bem. Eu vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho de Data Pipeline e entender como ele é importante para o sucesso dos projetos de Data Science. Então vamos aproveitar essa semana que a gente vai ter de muito conteúdo, muito aprendizado e vamos aproveitar muito ele aí. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Vamos lá. Quem é o Ale, né? O Ale está na área de tecnologia desde 1997, é formado em Big Data Analytics, especialista em Big Data e Inteligência Artificial e trabalhou em algumas das grandes players do mercado, com grandes volumetrias de dados. Atualmente é Data Team Leader no Spot na Falcone e é apaixonado pela família. Então, vou estar sempre com a minha família e curtir os momentos livres com a minha família. Eu costumo brincar com a galera que tem um fato curioso do Ale, é que em 1999 para 2000 eu trabalhava em uma indústria química, na realidade de uma software house, e a gente atendia uma indústria química. E nesse ano eu montei meu primeiro Data Lake. A galera que está aí pode estar pensando, como assim montou seu primeiro Data Lake em 99 e 2000? Bom, vamos lá. O conceito básico de um Data Lake, o que é? É um local onde eu guardo alguns arquivos, e depois eu vou buscar esses arquivos para processar, transformar em insights, usar ele na inteligência artificial em algum outro lugar, certo? Então, dado esse contexto, o que eu fiz lá em 99, 2000? Bom, a gente tinha um sistema de indústria que ele trabalhava com Clipper. E onde o Clipper gravava? O Clipper grava em arquivos DBF. Então, isso era guardado em um local lá, chamado System Files. Precisávamos coletar dados dos reatores químicos e outros lugares. Esses reatores na época geravam arquivos textos, onde a gente jogava nesse mesmo local, no System Files. Com isso, depois disso ali, todo guardado ali nesse lugar de System Files, né, a gente ele ia lá, pegava dados ali de dentro, analisava, entregava algumas coisas, gráficos, na época muito relatório, né? Então, para o pessoal, que nada mais é do que um data lake, onde eu vou buscar dado, processar e entregar. Então, isso lá em 97, 99, 2000. Então, de lá para cá eu vim aprendendo muito, caminhando junto com a tecnologia e sempre na área de dados. E aí, comecei a trabalhar com pipelines de dados, grandes volumetrias de dados, e aí, estudando isso, vem aquela velha história, né? Tá, para que isso é usado? Onde eu posso usar mais dados? Mais dados eu posso usar? Por que não tem tantos projetos no ar em ciência de dados? Eu tenho muito dado, eu tenho muita coisa pronta ali de dados, as empresas geram muitos dados, e por que não tem tantos pipelines rodando, os produtos de dados funcionando? Aí, pesquisando isso, foi quando eu me deparei que 85% dos projetos de ciência de dados nunca chegam à produção. Então, ou seja, não é que não tem muitos, existem muitos, porém, não chegam em produção, então a gente não conhece. Então, tem muita gente testando, olhando, mas não consegue levar ele à produção. Isso é um dado que eu encontrei lá no Gartner. Então, eu vou deixando aqui para vocês um link da Forbes que mostra isso, né? Que 85% não chega no ar. Tá, mas chega no ar. Por que não chega no ar 85% dos produtos, dos data pipelines, né? Por que os produtos de dados não chegam no ar? Então, vamos lá. As maiores dificuldades, então, são eu ter formatos diferentes desses dados. Então, o que são os formatos diferentes? Tenho dados estruturados, tenho dados não estruturados, eu tenho dados semi-estruturados, eu tenho tipos diferentes de dados, arquivos, vídeos, textos, imagens, e N outros tipos de arquivos e dados que eu posso encontrar no mercado. E além de tudo, ainda tenho lugares diferentes. Bom, eu posso ter esses arquivos armazenados na nuvem, eu posso ter esses arquivos armazenados na minha máquina, eu posso ter esses arquivos guardados em pendrive, no CD. E aí
tem N outros lugares, inclusive a cabeça do ser humano. Por que eu falo a cabeça do ser humano? Em uma das empresas que eu passei trabalhando, a gente teve que coletar um dado, e quem nunca ouviu essa frase assim? Quando você chega para a pessoa e fala assim, cara, onde você está esse dado? Onde está essa informação? A pessoa fala para você, tá com fulano que sabe isso. Cara, só ele sabe? Então, ou seja, está na cabeça daquela pessoa. Em uma das empresas que eu passei, a gente teve que tirar esse dado da cabeça dessa pessoa, porque a gente precisava daquelas informações estruturadas. Então, ou seja, o dado está fora do meio digital, eu preciso digitalizar ele. O que a gente fez? Foi lá, criou um mecanismo onde a pessoa pudesse digitar. A gente conversou bastante, gerou um padrão, um formulário que dava para preencher algumas coisas. A pessoa digitou tudo aquilo ali e a gente conseguiu trazer aquilo para dentro, essas informações para dentro de um banco de dados e conseguiu estruturar esse dado. Além disso, ainda tinha um outro meio bem legal, que foi, eu precisei de uma outra informação e aí eu fui perguntar onde estava. Só vem comigo que eu vou te mostrar. A gente desceu numa salinha lá, entrou numa salinha, mostrou um monte de caixa empoeirada para mim, falou assim, tá ali. A hora que eu abri as caixas, eram revistas. Ou seja, a gente precisava tirar aquela informação de dentro dessas revistas e digitalizar elas. Então, eram dados que a empresa tinha publicado e ela não tinha mais em lugar nenhum, tinha só nessas revistas. Então, o que a gente fez? De novo, criamos uma interface, digitalizamos todas aquelas revistas e trouxemos os dados para dentro. Com isso, a gente chega à seguinte conclusão, que significa que os projetos vão demorar para iniciar. Imagina quanto tempo eu demorei para conseguir entender como tirar esse dado da cabeça do ser humano e trazer para dentro do computador. Então, isso demora. E aí os dados precisam ser coletados e precisam ser tratados e limpos. Com isso, demora muito e acaba que fica inviável. O custo fica muito alto para a empresa. Então, a gente tem que analisar muito isso. Então, esses são os pontos. Por isso que alguns produtos não chegam no ar. Tá, mas eu não posso fazer um produto e nada de data science, não posso colocar uma inteligência artificial no ar por causa disso? Não. Então é agora que a gente vai começar a pensar como acelerar isso e como criar um pipeline de dados para que eu possa colocar isso no ar. Tá, beleza. Dito isso, o que é um pipeline de dados? Então, aqui a gente colocou uma descrição básica de o que é um pipeline de dados, vocês vão encontrar isso na internet fácil. Basicamente, o pipeline de dados é um conjunto de etapas que levam o dado do ponto A ao ponto B. O ponto A consiste em lugar onde os dados são gerados, ou seja, as fontes de dados, ou data producers. O ponto B é o destino final dos dados, geralmente as mãos dos usuários, ou data consumers. Mas para mim, cara, o que é realmente o produto de dados? Agora, o Ale falando, tá? É você conseguir construir uma comunidade em torno de você com pessoas que conseguem se ajudar genuinamente. Existe trabalho. Não adianta falar pessoas hoje, 100 pessoas hoje, tá? Não adianta falar que eu vou construir um pipeline sem as pessoas. Então eu preciso das pessoas em volta. Eu preciso daquela comunidade, eu preciso da pessoa que conhece o dado. No caso que eu comentei agora há pouco, eu tive que buscar o dado na cabeça do ser humano. Cara, eu precisei da pessoa ali perto. Então a gente precisa construir essa comunidade genuína, que um queira compartilhar com o outro. Então vai além de tecnologia. E une muito ali. A gente ter uma comunidade em volta de tudo. Então a gente pode se ajudar. Beleza. Ficou claro? A gente chegou a um ponto, definimos o que é pipeline. E a composição de pipeline. Tem um pipeline? Tem uma composição? Tem. Então vamos lá. Qual a composição de um pipeline? Eu preciso, basicamente, o pipeline consiste nessas 5 etapas. Tá? Eu preciso gerir os dados, analisar e processar os dados, enriquecer os dados, treinar e avaliar modelos de aprendizagem de máquina e implementar em produção. Então, essas são 5 etapas básicas. Não vou detalhar muito aqui, mas 5 etapas. Por que eu preciso ingerir? Cara, lembra que eu falei? A gente precisa pegar o dado na cabeça do ser humano. Pô, eu preciso ingerir esse dado, eu preciso achar formas de ingerir. E formas de ingerir isso rápido, para entregar valor rápido. Eu preciso analisar e processar esses dados.
Ah, cara, ali aqui eu estou integrando já insights? Não. Nesse momento aqui, você não está integrando insights. Você está analisando e processando os dados para entender os dados e para como você deve processar ele. Então, você faz uma análise descritiva dos dados ali e olha para descobrir o que você pode fazer ou não com esse dado, o que você precisa corrigir e como está o seu dado. Eu preciso enriquecer o dado, porque quando eu estou analisando e processando, eu preciso verificar se está faltando alguma coisa, eu preciso completar esses dados. Por exemplo, cara, eu preciso muito trabalhar com análise geoespacial, mas eu só tenho o CEP. Eu precisava ter a latitude e a longitude desse dado. Cara, existem APIs na internet que me dão a latitude e longitude quando eu dou o CEP. Então, a gente pode enriquecer esse dado com a latitude e longitude partindo do CEP. Então, isso é enriquecer um dado. Se eu for utilizar isso para um modelo de machine learning, eu preciso treinar esse modelo. Então, eu preciso separar ele em dado de treinamento e dado de teste. Então, a gente consegue dividir ele ali, trabalhar, tem que ter dado histórico para fazer algumas coisas. Se eu não for fazer um modelo, eu não preciso de um modelo. Eu posso usar esse dado, então, para construir um dashboard, fazer um gráfico que me traga algo. E aí, feito tudo isso aqui, eu preciso levar isso para produção. Jogar ele em produção e conseguir com que as pessoas acessem ele. Porque de nada adianta tudo isso funcionando na minha máquina. Então eu preciso de tudo isso funcionando e que as pessoas acessem isso e tenham esse resultado. E aí fica aquela pergunta, né? Então, pipeline de dados e ETL são a mesma coisa? Será que pipeline de dados e ETL são a mesma coisa? E aí? Quem arrisca? Então vamos à resposta. Não. ETL é apenas um pedacinho, é um dos componentes do nosso pipeline de dados. Então, eu tenho a extração, a transformação e a leitura ou carregamento desse dado é uma etapa do meu pipeline. Então, é um dos componentes. Eu uso ele dentro do meu pipeline de dados. Então, o pipeline de dados é maior que o ETL. Ele compreende todo o espaço. Lembra que eu falei que eu tenho que treinar um modelo? Treinar um modelo já não está dentro do ETL. Então, eu tenho que extrair, transformar, carregar. Tenho que ingerir esse dado, porque quando eu vou tirar da cabeça de uma pessoa, eu estou ingerindo, fazendo a gestão desse dado. Ainda não estou extraindo o dado ali de dentro, porque eu não tenho o dado na mão. Eu preciso primeiro conseguir esse dado. Então, tem etapas dentro de um pipeline. Então, não. O ETL e pipeline de dados não são a mesma coisa. Pipeline de dados abrange o ETL. Então, o ETL estaria dentro de um pipeline de dados. Beleza, e quais são os principais pontos, os elementos dessa história? Os elementos mais importantes são o negócio e o problema. Então, para mim ter ali um pipeline, eu preciso saber qual que é o meu problema que eu vou resolver, entender, falar muito com o negócio, preciso saber as principais dores que eu preciso resolver, preciso construir uma estratégia em cima disso, de como capturar esse dado. Por exemplo, preciso tirar o dado da cabeça do ser humano. Como que eu vou fazer uma estratégia para recuperar isso lá de dentro? Então, uma das dores era, eu preciso tirar o dado de lá. Então, eu preciso construir estratégias para resolver essas dores e resolver o problema do negócio. E um ponto muito importante é que eu preciso de pessoas. Então, eu preciso de pessoas que entendam do negócio e do problema, para que a gente comece a conversar e entender ali. Essas pessoas vão trazer as dores para mim. Junto, a gente traz uma estratégia, inclusive, de contratar novas pessoas, porque a gente precisa saber o que a gente vai fazer, quem a gente vai precisar. Eu costumo dizer, o mercado fala muito, eu vou contratar um engenheiro de dados. Beleza, cara, você vai contratar um engenheiro de dados. Mas engenheiro de dados eu tenho vários perfis. Então eu posso contratar um engenheiro especialista em fazer gestão de dados, um engenheiro especialista em ETL, ou um engenheiro especialista só no E, ele só sabe extrair o dado ali dentro, mas ele não gosta muito da transformação, carregamento. Isso é um pouquinho mais difícil, mas eu tenho. Mas eu preciso de um engenheiro de dados especialista em qualidade, que é um cara que vai saber conversar com o negócio ali, entender o que é uma qualidade de dados suficiente, vai conseguir conversar com os consumers ali, para falar assim, cara,
esse dado aqui precisa dar dessa forma, senão não tem valor para mim. Então ele vai montar um dado. Então tem um N, inclusive cientista de dados. Eu tenho um cientista de dados que ele é especialista em pricing, por exemplo. Então ele vai me ajudar muito ali a desenvolver estratégias de precificação de produto. Então eu vou ter cientistas de dados específicos em algumas coisas também. Vou precisar de um cara de BI, Business Intelligence? Sim, não. Então essa estratégia vai ser definida junto com a pessoa de negócio, junto com as primeiras pessoas ali que a gente começou a conversar. Feito isso, a gente precisa começar a pensar numa padronização. Porque não adianta construir um pipeline de dados e falar, cara, eu vou colocar esse cara em produção se eu não tenho a primeira etapa ali, a padronização. Então, tipo, fiz um discover. Descobri o que é que eu quero. Eu vou precisar de um arquivo de pedidos aqui, para que eu possa analisar e descobrir o quanto a empresa está vendendo por mês, por exemplo. Então, eu preciso ter um padrão desse arquivo. Como é que esse arquivo vai chegar para mim? Em quais os padrões? Porque não adianta eu chegar para a empresa e falar assim, cara, eu preciso dos seus pedidos de vendas. Suas vendas, né? Aí vai chegar um arquivo para mim numa empresa X de um jeito, da Y de outro jeito. Um agregado por dia, outro cupom a cupom. Pô, cara, cada empresa eu vou ter que desenvolver um ETL, uma extração de dado ali, fica complicado. Então eu preciso começar a padronizar essas coisas e padronizar o processo. Bom, por último de tudo, quando eu tenho tudo ali prontinho que eu estou olhando, eu vou decidir qual é a tecnologia. Então a tecnologia, ela é a última coisa que eu vou usar. Aí vem a pergunta, né, que sempre vem para mim. Pô, Ale, mas se eu já contatei as pessoas, como que eu vou decidir a tecnologia por último? As pessoas sabem? Não? Então, aí é que entra o ponto mais legal. Ainda vou contratar pessoas aqui, porque eu preciso contratar pessoas especialistas em algumas tecnologias que eu vou precisar. Eu tenho uma volumetria muito grande de dados, eu vou precisar usar Spark, preciso que pessoas saibam. Se essas pessoas que estão comigo hoje não sabem, eu vou ter tempo para treinar elas. Então, tem tudo isso que a gente tem que analisar, olhar e verificar se a gente está conseguindo completar. Não tem, eu vou trazer pessoas de fora, vou integrar a minha equipe, mas aí eu começo uma coisa bem legal, né? Eu começo a contratar pessoas estrategicamente. Então, a gente consegue trazer pessoas para dentro do time que a gente vão nos ajudar muito e elas vão se sentir muito importantes, porque elas gostam de fazer aquilo, elas chegam no time já jogando porque elas vieram prontas para aquilo ali. Então, elas já vão se sentir muito bem ali no serviço. É diferente de eu sair contratando as pessoas, chegar aqui, vamos ver o que a gente faz. Então, as pessoas vão se sentir desconfortáveis, muito desconfortáveis dentro do time, porque elas não sabem direito o que elas vieram para fazer, né? Então a gente consegue, com essa estratégia, a gente consegue resolver muito problema. Então tudo isso aqui faz parte do meu pipeline de dados. Bom, expliquei, falei um pouquinho teórico sobre o que é um pipeline de dados. Vamos conhecer um exemplo prático? Para esse exemplo prático, eu estou trazendo o case do Spot, que é onde o Ale trabalha hoje. Eu sou Data Team Leader do Spot, como eu disse no começo da apresentação. E quando eu cheguei no Spot, a gente tinha alguns problemas. Eu vou falar disso, então a gente vai seguir toda aquela trajetória anterior ali. Vou passar um vídeo agora para vocês, para mostrar o que é o Spot, qual é a ideia do problema, qual é a ideia que a gente tem que resolver, o que a gente quer fazer com os dados. Você sabe o quanto pode estar perdendo por não identificar e atuar rapidamente sobre os problemas que acontecem todos os dias com qualquer produto em todas as suas lojas? A última mudança de preço trouxe o resultado esperado? A promoção está bem sinalizada? O estoque do produto é suficiente? Seria melhor substituir algum produto? Como analisar e combinar tantas informações de uma forma rápida, precisa e simples? Com o Spot, uma plataforma que combina inteligência artificial com a metodologia Falcone para corrigir problemas que seu time levaria semanas para identificar. Com apenas 3 cliques, é possível saber exatamente o que fazer. Assim que um problema é encontrado, um alerta é enviado para o responsável com as possíveis causas e ações sugeridas para resolvê-lo. Mas, afinal, como isso é feito? Os algoritmos de inteligência artificial do Spot aprendem o comportamento de cada produto e geram a previsão diária de vendas loja a loja,
Toda vez que a venda de um produto se distancia do valor previsto, as possíveis causas são testadas automaticamente e a mais provável é rapidamente identificada. O resultado dessa análise é enviado em um alerta para o responsável, que confirma se o problema foi solucionado. O Spot então ajusta seus algoritmos com base nessa confirmação e contabiliza as vendas recuperadas. Assim você acompanha diariamente os ganhos gerados pelo Spot. E quais são esses ganhos? Incremento de vendas e lucro já no primeiro mês, melhor experiência dos clientes, redução de tempo consumido pelas equipes na geração e análise de relatórios e agilidade na tomada de decisão. E tudo isso implementado em uma semana. Quer experimentar e aumentar suas vendas hoje mesmo? Agende uma demonstração e se surpreenda. Bom, vocês viram no vídeo 3 informações legais, né? Primeiro, ele com 3 cliques eu resolvo o problema. Ele utiliza uma metodologia por trás, que é a metodologia da Falcone. E a mais importante, é implementado em 3 semanas. Cara, será que isso é possível? Bom, fizemos um assessment dentro do Spot. É a primeira etapa. Identificando. A primeira etapa está aqui, né? A gente já tem o negócio. Qual que é o problema que a gente quer resolver? Segunda etapa, que agora é entender as dores. Então, vamos lá. Agora a gente precisa entender as dores do negócio. Então, quais são as principais dores disso? Bom, chegando ali, quando eu cheguei no Spot, a gente identificou alguns problemas que estavam girando, porque tinha acabado de ser, o Spot tinha acabado de ser validado no mercado e a gente ia começar as vendas dele. Para isso, a gente precisava resolver alguns problemas e começamos a olhar para o Spot, entender aonde a gente ia corrigir isso, como a gente ia corrigir esses problemas. Então, assim, primeira coisa que eu detectei, o pipeline de dados quebrando, gerando instabilidade o tempo todo. Então, todo dia, acordava de manhã, o pipeline tinha quebrado, não conseguia entregar dados, um caos total até resolver. Lentidão de processo massivo de dados. Cara, quando chegava um cliente grande, que a gente tinha que processar muito dado, travava, a gente demorava muito para entregar. E como vocês viram no vídeo, a coisa tem que ser rápida, né? Eu preciso entregar um alerta para o gerente da loja, ele precisa tomar uma ação e responder para mim. Então, cara, se o primeiro processamento ali, quando chega os dados, é lento, como é que eu vou fazer isso aí? E aí eu tinha restrição na coleta de dados, por não ter uma arquitetura de suporte ao processo. Então, a de cima já causava a de baixo. Então, vamos falar assim, eu gostaria de fazer uma análise de cesta, né? Tipo, quais produtos são vendidos juntos. Só que eu não podia receber a venda a venda. Eu tinha que receber ela acumulada por dia. Então, produto, vamos falar assim, o Gatorade vendeu 50 unidades a X reais cada uma no dia de hoje. Então, eu acumulava isso, né? Eu agregava esse dado. Eu não podia receber ele com uma granularidade menor, porque maior, né? Uma granularidade maior, porque pesava muito, é muito grande, muito dado para receber, e o nosso pipe já não funcionava agregado, imagina desagregado. Então aí tinha a falta de processo para gestão de dados de clientes. Então, assim, eu não tinha um processo. Como é que eu vou falar para o cliente, você vai mandar dessa forma o dado, não, a gente atendia cliente a cliente. Como é que você consegue mandar? A gente era mais uma consultoria do que um produto. As rotinas de AI quebravam por falta de qualidade do dado. Então o cliente, mandou um arquivo, aquele famoso ponto e vírgula, né? Colocou vírgula em vez de ponto e vírgula, pronto, quebrou o pipeline, não chegava. Ele mandou para mim a quantidade de venda zerada. Como é que eu coloco lá, ou venda negativa, o cara vendeu -1. Então, quebrava o nosso pipe. A dificuldade para coletar dados de amostra de dados para executar experimentos. Então, os dados ficavam tudo separado por cliente, tudo em pastinhas e tal. A gente não tinha uma estrutura ali que o Data Science podia ir lá e, cara, eu quero uma amostra X de dados, agora me dá aqui, eu preciso fazer uma análise. O pipe de dados foi construído com uma tecnologia que não é uma tecnologia adequada para um pipe de estruturação. Então, um dos principais casos de uso ali, né, a gente usava a Lambda dentro do processo, e a Lambda tem um tempo que ela roda. Parou esse tempo, ela morre. Então, ou seja, estourava o tempo dela e a gente perdia o que a gente estava fazendo. Então, precisava trocar isso daí também.
A arquitetura de dados impossibilitava a escalabilidade dos processos, então tinha muito problema de small files. Arquivos pequenininhos e muitos, inúmeros, milhões de arquivos pequenininhos que tinha que ler. Isso amarrava o processo, não deixava o processo rodar. A gente precisava resolver esse problema também. Sem teste de estresse para identificar limites. Então, assim, cara, vai entrar um cliente novo, ele manda 20 GB de dados para a gente. Dá para receber esse cara? Não sei, cara, porque a gente não tinha um teste de estresse, não sabia quanto o pipe aguentava. A gente sabia que não dava, porque pequenos já estavam estourando. Mas como que eu não sabia? Porque estavam quebrando o nosso pipe. Falta de armazenamento e processamento distribuído. Então não tinha um armazenamento e processamento distribuído. Eu não armazenava ele distribuído, muito menos processava ele distribuído. Então, ou seja, eu não conseguia processar um dado em vários clusters. Bom, dado isso, a gente tem as dores. Cara, então eu consegui definir o negócio, as principais dores. Agora a gente precisa criar uma estratégia para resolver isso. Beleza? Bom, aí a gente começa criando a estratégia. Primeiro item, eu preciso fazer a gestão dos dados. Então eu precisava olhar para os clientes, identificar um padrão desses dados, de como que eu capturo esses dados e fazer essa ingestão. Então a gente foi definindo alguns padrões. Então a gente criou um servidor SFTP para alguns clientes que mandavam para a gente criou uma conexão com alguns principais bancos de dados, criou uma estratégia de conectar com alguns RPs e trouxe junto com a gente alguns parceiros integradores, que esses caras já coletam dados de alguns clientes, de varejistas, e já tem esses dados e conseguem transmitir para a gente. Então a gente começou a criar essa parceria com eles, eles vão no cliente agora capturar e entrega para a gente. Então começou-se a criar uma estratégia. Pensamos nessa estratégia e começamos a resolver. Precisava montar uma estratégia de extração agora, beleza. Para mim, montar uma estratégia de extração, eu preciso receber esse dado. Então, fez a ingestão, caiu no lugar, agora eu preciso extrair esse dado desses arquivos. Então, cara, pensou assim, eu vou colocar lá, extrair cliente a cliente, eu tenho 1 milhão de clientes, cai ali, não. Então, a gente criou uma etapa dentro da extração aqui que a gente consegue padronizar os arquivos. Quando o arquivo do cliente cai, a gente padroniza ele, deixa ele bonitinho, todos com a mesma codificação, todos com as coluninhas certinhas, detecta. Então a gente criou uma etapa de padronização desses arquivos. E aí a gente consegue ler ele em lote, né? Então eu consigo ler muito mais rápido esse arquivo. E aí eu preciso partir para a transformação. Quando eu recebo o dado do cliente, que nunca passou pelaquela ideia de que, cara, vai chegar um dado de um cliente X para a gente aqui. Preciso colocar esse dado dentro do meu data lake. Cara, mas o cliente me mandou a data, eu espero ali em ISO, e ele me mandou essa data em formato brasileiro. Então, dentro da transformação, a gente criou o que a gente está criando, o que a gente chamou de nosso framework ali, né, de transformação de dados. Então, quando a gente faz a qualidade, a gente já detecta. Cara, a gente olhou ali a qualidade do arquivo, detectou a data. A data, existe um campo data, ele realmente é uma data, porém ele está no formato brasileiro. Aí ele gera uma ação para o nosso framework de plano de ação que transforma essa data em formato ISO. E aí a gente já consegue continuar o pipe. Então a gente está criando toda uma estrutura. Isso ainda não está 100% pronto, mas a gente já vem caminhando. Essa é a estratégia que a gente construiu. Então a estratégia foi essa, de a gente criar algumas peças dentro que vão colocar. Então eu conseguirei criar um teste de qualidade. Esse teste de qualidade vai falar para mim, pode falar para mim o que eu tenho que fazer com esse dado, ou se eu paro o pipe e alerto, falo, cara, esse arquivo não pode chegar, alerta o cliente que ele mandou o arquivo com problema, precisa corrigir o arquivo. Pode acontecer. Como ele pode pegar alguns problemas que já existem, tipo da data, e já corrigir e dar sequência no processo. Beleza. Transformou, deixou o dado certinho. Eu vou carregar esse dado na minha camada raw, onde eu guardo esse dado do jeito que ele veio do cliente. Então eu vou ter um dado ali guardado. Não preciso mais me preocupar. Sempre que eu precisar, eu vou ali e eu tenho certeza que aquele dado é um dado confiável. Então já tem uma certa qualidade, já está pré-transformado, né?
E eu guardo ele. Então eu fiz meu primeiro ETL ali. O ETL ele vai trabalhar em vários pontos do meu pipe, tá? Porque eu sempre preciso transformar o dado para algo. Então aqui foi a primeira vez que eu precisei transformar ele. E aí pode ser que eu precise enriquecer esse dado. Então eu preciso pensar, tá? Se eu precisar enriquecer, como que eu vou fazer? Bom, eu posso, por exemplo, no caso do Spot, precisar de preços externos. Eu quero comparar alguma coisa, olhar o preço, então eu posso cotar fornecedores que fazem pesquisas de preço, trazer esse dado para dentro, depois eu posso verificar esse dado. O dado que você mandou, ó, a média de venda desse produto no mercado é X, você está vendendo por Y. Então eu posso sugerir para ele que ele aumente ou que ele diminua o valor dele. Então eu posso trabalhar isso, então eu posso enriquecer meus dados. Por que eu posso? Porque não necessariamente eu preciso passar para essa etapa, mas eu preciso pensar numa estratégia, caso eu precise. Então foram N locais que a gente olhou aqui para poder enriquecer ou não. E aí eu preciso disponibilizar essa informação, esses dados. Cara, e agora? Eu preciso pensar numa estratégia de como que eu vou entregar esse dado. Então, depois que eu fiz tudo isso aqui, vamos falar da primeira etapa ainda. Ela chegou, eu preciso entregar ele para uma inteligência artificial. Cara, essa é a primeira coisa do Spot. Então, se eu preciso entregar para ela, como que eu vou entregar ela? Em que formato? Em que lugar? Então, a gente definiu um padrão para montar um dataset que a inteligência artificial leia e a gente entrega esse dado ali, disponibiliza ela para que a inteligência artificial venha e leia ela. Então, dado guardado, dado colocado. Mas também eu preciso fornecer esses dados para que os POs, os analistas de dados possam olhar. Então, a gente também deixou esse dado estruturado em um banco SQL, um banco relacional, para que eles possam fazer todas as consultas dele. Então, já estava o dado estruturado também. Então, algumas estratégias que a gente definiu para trabalhar. Bom, beleza. Se eu tenho o dado pronto aqui, bonitinho, eu vou aos modelos de AI. Cara, aí vem aquela pergunta, eu preciso usar um modelo? Então eu tenho que pensar o seguinte, antes de eu colocar um modelo no ar, eu tenho que verificar se com uma regra de negócio eu não resolvo o problema. Se a regra de negócio a princípio resolve o problema, cara, vamos aplicar essa regra de negócio em cima dos dados e vamos entregar os insights. Ou não. Como disse ali, o modelo precisa aprender o comportamento de venda desse produto para ele poder falar algo. Então, ele precisa ser treinado. Cara, se eu pegasse o dado que o cliente me mandou lá atrás, do jeito que ele entregou na pasta, o modelo ia ficar muito lento. Por quê? Até o modelo ia ter que transformar o dado, o modelo ia ter que preparar o dado, para daí ele conseguir fazer toda a análise. Ia ficar muito demorado do próprio cientista de dados conseguir trabalhar. Então, a engenharia de dados veio aqui, tratou tudo isso aqui, já subiu ele. Então, lembre-se, eu estou tratando a estratégia. Então, eu já estou pensando aqui que eu vou ter pessoas, né? Engenheiros de dados, cientistas de dados, analistas de dados. Então, os dados estão prontos, eu começo a pensar em modelo de AI. Beleza. E aí eu vou pensar que eu preciso colocar isso em produção. Então, eu preciso ter um ambiente de produção. Quando eu falo colocar em produção, tá vendo que eu coloquei isso num círculo? Ele vai começar de novo, ingerir outros dados, e assim vai. Cada discovery que eu fizer, cada produto que eu for colocar, eu preciso fazer essa roda girar. E quando eu coloco em produção, lembre-se, eu sempre vou estar desenvolvendo. Quando ele entrar no próximo ciclo, alguém vai estar desenvolvendo algo. Mas o cliente já está enxergando um dado lá também. Já está tendo insights. Cara, se eu quebrar em desenvolvimento, eu quebro o que o cliente está vendo. Então eu preciso separar os meus ambientes. Ter um ambiente de produção e um ambiente de desenvolvimento no mínimo para que isso não dê problema. Então, beleza. Show de bola. Estratégia montada? Estratégia montada. Agora, eu preciso pensar no ponto mais importante dessa estratégia aqui, tá? Pessoas. Quem são as pessoas que vão trabalhar comigo? Em que ponto eu vou precisar de cada pessoa? Eu falei algumas, né? Eu vou precisar de um engenheiro de dados para fazer a ingestão ali, vou precisar de um engenheiro de dados para fazer extração. Então eu começo a ter perfis de engenheiros de dados para trabalhar comigo. Eu começo também a falar que eu tenho um modelo de AI, mas eu também preciso de um ponto muito importante que é o PO, Product Owner. É o cara que conhece o produto, que vai falar para mim o porquê que eu estou fazendo aquela transformação, o porquê que eu tenho que ter um cientista de dados para isso, né? Então, a conversa entre o líder do time, o líder técnico e o PO é muito importante, porque tudo isso depende
no final das contas, esse pipe funcionar bem direitinho. Então, se eu pensei bem na estratégia, defini o meu problema de negócio, defini as dores que eu quero resolver, montei uma estratégia legal e tenho pessoas certas no lugar certo, cara, eu começo a ter uma estratégia legal. Bom, aí vamos ver como é que ficou o pipeline de dados do Spot. Bom, quando a gente fala em pipeline, pode estar um pouquinho pequeno para vocês aqui, mas eu vou explicar certinho. Eu tenho a ingestão. Então aqui hoje, o que eu tenho, né? O Ale olhou, está aqui e falou, cara, preciso. Então o Ale está aqui em cima, bem aqui em cima, cuidando do time todo. Embaixo do Ale tem o Augusto, que é nosso DevOps. Então por que o Ale viu? Porque precisaria de uma pessoa ali que coordenasse tudo isso, essa infraestrutura nossa, e colocasse para a gente colocar isso aqui no ar. Beleza, eu vi que eu precisava de uma pessoa focada em gestão de dados. Foi aí que a gente não tinha no time ainda. A gente trouxe o Ricardo. O Ricardo hoje é o responsável por fazer essa gestão de dados, o embalde, que a gente chama do dado. Fazer o dado entrar ali e funcionar. Aí a gente viu que a gente precisava de uma qualidade de dados. Então a gente montou uma estratégia e a gente pensou ali no que a gente fazer, né? Então, na qualidade de dados, a gente trouxe 2 estagiários para desenvolver algumas coisas e aprender, porque, além de tudo, eu preciso de pessoas que vão aprendendo para as outras poderem subir. Então a gente tem que pensar também no time. Então eu trouxe 2 estagiários que vão aprender com o time, conseguir construir e evoluir. E assim, liberar o resto do time também para evoluir. E a Patrícia, que hoje toca a parte de qualidade junto com os estagiários. Aí, eu preciso entregar esses dados para um cientista de dados. Bom, beleza. A gente tinha no time o Felipe, que era um cientista de dados, quando eu cheguei, e ele tinha vontade de vir para engenharia. Então, o que eu fiz? Eu trouxe o Felipe para engenharia, no ponto que ele conseguiria entregar dados para o pessoal de ciência de dados. Então, cara, o Felipe é um engenheiro de dados, especialista em ciência de dados, que consegue entregar dados. Então, a gente trouxe ele aqui. Então, hoje, ele trabalha lado a lado com o Pedro. Então, os dois conseguem, se conversam muito e entregam esses dados. Aí eu tenho a Sara e o Alexandre Canelas, que são nossos cientistas de dados / BI. Eles nos ajudam muito com os nossos dashboards. Então, a gente trabalha aqui com os dashboards. E lá no final, eu tenho a equipe de dev. O Felipe, o Cassiano e o Anderson. Que são os nossos responsáveis por mostrar para o cliente lá no final. Falar, cara, ó, tá aqui, você precisa fazer isso. Você precisa pegar o produto que não está vendendo, verificar se tem o produto está na gôndola ou não, e manda ações. Então, toda ação que nossa inteligência artificial gera, eles são os responsáveis por mostrar para o cliente lá no aplicativo no front. Bom, legal. Vocês viram aqui, né, que o ETL está bem na comecinho. Então, extract, load, transform ficou bem no comecinho ali. E depois tem um pipe diante. Porém, antes do extract aqui ainda tem tirar o dado do cliente. Bom, a gente construiu um pipe estruturado. E aí vocês viram que eu falei para vocês que o nosso ponto mais importante são as pessoas. Aqui ainda está faltando o Ítalo e o Luandre, que são nossos POs. Então, são os caras que definem o produto de negócio. Então, galera, ó, esse daqui é um pipeline estruturado, baseado em tudo que a gente viu e todos aqueles problemas que a gente encontrou lá no começo. Bom, legal. Esse foi o case do Spot, tá? E aí, eu quero chegar numa conclusão com vocês, né? Qual é a conclusão disso? Como que eu falo, que eu posso falar para vocês de toda essa experiência com esse pipe? Bom, primeiro, eu tenho que entender muito o que é o negócio, para que vai ser, para que aquele dado vai ser usado. Então, não adianta eu pegar um dado e querer processar ele, demorar 12 horas para processar esse dado. Tipo, o dado chegou para mim, eu demoro 12 horas para processar ele. Cara, não dá, porque com 12 horas eu não tenho mais janela, o problema já foi embora, então eu tenho que olhar aquilo ali. Então eu tenho que ter um pipe estruturado. Vocês viram que em momento nenhum eu falei tecnologia. Por quê? A tecnologia que você vai usar depende do caso de uso. Então, no nosso caso, a gente usou muito Dataproc com Spark para poder escalar rápido e a gente conseguir resolver os problemas rápido.
A gente usou um Airflow para conseguir orquestrar todo esse pipeline de dados aqui, está orquestrado por Airflow. Então, eu tenho um CloudSQL aqui, que a gente utilizou para criar configurações dos nossos pipelines. Então, um dia eu poder colocar isso numa tela e os próprios CS, por exemplo, conseguir configurar algumas coisas aqui dentro. Então, a gente tem Airflow, tem Dataproc, Spark. Então, a gente construiu a tecnologia conforme a gente foi vendo que precisava de algo. Então, a gente foi colocando coisas. Aí eu preciso de uma velocidade. Então, processamento paralelo. Eu uso Spark. A gente subiu ele com o Dataproc, do Google Dataproc, e colocou no ar rápido o ambiente Spark para testar. Colocou um Airflow que orquestra todas essas jobs, essas coisas de entrega a tempo. Hoje, o nosso pipe está assim. Porém, agora a gente entra numa nova etapa. Por quê? A gente tem uma janela, a gente trabalha com DD-1. Então, o cliente todo dia manda o dado para a gente de vendas do dia anterior. A gente processa e entrega nos sites. Ontem você não vendeu isso aqui, dá uma olhada aí se não está faltando algo, seu estoque não tem, seu preço está muito alto. Você precisa verificar porque você não fez pedido desse item ainda, esse item vai acabar e vai dar uma ruptura na sua venda. Porém, eu posso começar a fazer isso com stream. Todo dia, de hora em hora, de 10 minutos, chega dado para mim e eu vou analisando. Ou fez uma venda, eu já comparo. Então, eu consigo outras possibilidades. Como eu falei, a gente não recebia dados lá atrás, venda a venda, né? Então, eu não conseguia fazer uma análise de cesta, pegar e falar, esse produto vende muito junto com esse e outras coisas. Então, hoje eu consigo. Então, eu criei uma estratégia para montar um pipe. Eu consigo responder mais rápido e processar mais rápido. Então, nossa conclusão que a gente chega aqui é uma estratégia bem feita, um olhar para pessoas. Então, ter as pessoas certas no lugar certo e as pessoas realmente compradas com o problema, que estão ali com você, que vão resolver, vestir a camisa mesmo, né? Então, é um papel do líder fazer com que as pessoas estejam ali. Então, tá sempre olhando para elas. Então, assim, que eu falo muito, cara, o líder, ele tem que estar ali presente no momento que, enquanto o cara está preocupado em resolver o problema, trabalhar e colocar ali, o líder está de olho nele. Cara, você não tá bem, vai descansar um pouco, relaxa, deixa que a gente termine isso aqui depois. Está sempre de olho, você vai criando um ambiente legal com a galera e consegue criar uma equipe de alta performance. Então, as pessoas realmente estão preocupadas com aquela entrega. Então, elas sempre vão precisar por uma entrega de qualidade, para que o produto seja bom. Então, tudo isso que eu te mostrei para vocês aqui só foi um sucesso, só está sendo um sucesso graças a toda aquela equipe que eu mostrei ali atrás. Porque a gente conseguiu criar um ambiente legal de trabalhar, construir algo fantástico. E agora a gente já está começando a pensar em coisas novas. Então, desafiar as pessoas do time também é muito importante. Então, vamos colocar. Então, lembre-se, cara, a gente vai fazer isso aqui, mas a gente tem a possibilidade de fazer um stream lá na frente, que a gente vai conseguir trabalhar com stream e tal. Legal, aí você começa a identificar. Eu brinco muito com a galera que eu trabalho com 90-10, né? Tipo, 90% fazendo o que você não gosta, 10%, ou ao contrário, né? Olha, fazendo errado. 10% fazendo o que você não gosta e 90% fazendo o que você gosta. Porque aí a equipe trabalha com gosto, com vontade. Então, essa é a minha conclusão. No final, ficou tudo certinho e a gente tem o próximo desafio já engatilhado. Então, dicas. Olhem a estratégia, entendam o problema do negócio, não tente resolver algo genericamente. Entenda as dores e crie uma estratégia de pessoas e produto muito bem criada. Depois disso, depois da estratégia definida, defina quais são as tecnologias que você vai usar. O seu pipeline vai ser um sucesso. E você não vai cair na estatística de 85% dos produtos de dados que não entram no ar. Você vai conseguir ter um produto no ar com toda a certeza e segurança possível, certo? Bom, pessoal, é isso. Deixo aqui meus contatos. Quem quiser falar com a Ali, nesse QR Code, eles vão ter todos os meus contatos. Deixando também o meu Linktree aqui, para que vocês possam
ir por ele, caso não consigam acessar o QR Code aqui. Mas, pelo QR Code, vocês vão ter todos os meus contatos. Obrigado pelo tempo aqui comigo. Espero vê-los em outras oportunidades. E espero que tenham gostado muito da palestra, gostado muito do conteúdo aqui. E qualquer dúvida, me chamem. Estarei com vocês e responderei todas as dúvidas que vocês me enviarem. Obrigado a todos. Tenham uma ótima semana.